28 anos eu lecionei numa escola aqui na Ilha do Príncipe e por 26 eu trabalhei no hospital em Cariacica. E durante esse tempo todo eu sempre morei na Praia da Costa e sempre fiz esse trajeto pedalando. Eu saía todos os dias, sempre trabalhei 3 turnos. Eu tinha uma outra escola à noite, ou era na ilha ou era em Santo Antônio. Eu sempre trabalhei muito nessa região daqui por ser o mais próximo de quem morasse em Vila Velha e chegasse pedalando. A minha escola, minha cadeira já foi escolhida assim. Uma pessoa que escolheu para mim, que conhecia tanto ou menos de Vitória do que eu, escolhe a cadeira, que estava fora do Brasil na época, isso em 94. Eu falei, vai lá e escolhe a cadeira. Eu falei, não conheço Vitória. Eu falei assim, pede para a escola que for mais perto de quem vai chegar pedalando de Vila Velha. Aí escolheu a escola lá dentro da Ilha do Príncipe. E fiquei lá até receber um convite, sair da escola e estar na Secretaria de Trânsito de Vitória atualmente no trabalho numa assessoria de mobilidade ativa. Eu sou servidor efetivo na saúde, também trabalho no hospital de lesionados, numa UTI, numa unidade de trauma neurológica adulto e infantil. Então a gente trabalha de perto com as questões da acessibilidade, da mobilidade e da ausência dela, né? A gente sabe muito com a demanda dessas pessoas, diferentes tipos de lesão, de amputações, mutilações gravíssimas, muitas delas do próprio trânsito, fruto dessa imobilidade ou dessa mobilidade equivocada. E a gente pensa muito nisso, na questão do que se propõe hoje para o centro, e como ela falou no plano metropolitano, não dá para você pensar no centro sem levar em consideração as consequências que ele sofre por escolhas de outros ao redor, né? Quando você fala em origem e destino, em movimentos pendulares, né? E a gente vem sofrendo aí por antecipação já há pelo menos 10 anos, desde que começou a se falar em mobilidade na Grande Vitória, que cada hora vê uma coisa pior do que a outra, a gente fica apavorado. Quando falava em quarta fonte, eu surtava, né? É sério, vai ligar o engarrafamento da Jardim América com o engarrafamento de Carapina, destruindo a franja toda pelo caminho, não era essa a proposta? Uma ponte atravessando de Itaquari, chegando em Santo Antônio, e serpenteando pela franja, e joga carro para dentro de Santo Antônio, joga carro para dentro de São Pedro, joga carro para Grande Vitória e vai romper lá em cima. Então, a gente fica muito preocupado, principalmente no que diz respeito a essa mobilidade ativa. E não adianta a gente falar em ciclomobilidade e mobilidade ativa se não houver conforto, conectividade, e isso se refere a ciclovias, calçadas e acalmamento. E a visão zero, né? Que o mundo já entendeu isso. Quando você vê hoje aí a Europa inteira falando em máxima de 30 por hora, Londres optando, né, a partir da própria comunidade, da própria sociedade, 20 milhas a velocidade máxima. Eu, quando comecei no ciclo ativista, há mais de 10 anos atrás, a gente cobrava ciclovias capixabas. Eu abandonei isso há muito tempo. Hoje em dia eu quero respeito. Até porque a gente sabe que a gente não vai ter ciclovia de porta a porta e não tem em lugar nenhum no mundo. Quando você vê as soluções na Europa, que o cara pega e liga uma ciclovia, uma rota, né, com uma medida de acalmamento, quando você vê os corredores de ônibus em Paris, em Bruxelas, em Gentes, em Antuérpia, tudo com o pictograma de uma bicicleta junto com o ônibus. Aqui, se você falar isso para os engenheiros da arquitetura da prefeitura, os caras ficam arrepiados, você está maluco. Mas é isso, é respeito, prioridade não é do centro, né? Em primeiro lugar não vem a preservação da vida, né? Então a gente fica muito preocupado com essas alternativas de urbanismo. E agora mesmo no inverno, esse inverno, agora eu voltei para a Europa para ver muita com relação à micromobilidade, né? E aí você vê, você se surpreende com as soluções da ocupação do território, quando você vê o cara não ter a mínima cerimônia em botar a gola na árvore na vaga do automóvel e deixar a calçada livre. Aí eles não têm muita coisa melhor do que a gente não, porque vi mais cocô nas calçadas de Bruxelas e Amsterdã do que eu vi lá em Copacabana na Praia do Canto. Então, sem, né, esse negócio de virar-lata, porque tem muita coisa também que deixa a desejar, mas em outros você vê que a gente tem muito a aprender, principalmente no que diz respeito na prioridade da ocupação do território. A gente viveu agora aí uma luta muito grande para tentar implantar uma ciclovia na Avenida Rio Branco, foi rechaçada porque ia tirar 80 vagas. O cara aqui falou em tirar estacionamento, manda rezar missa de 7º dia. Eu vou perder minha vaga. O espaço é coletivo, né? Infelizmente a gente sabe que isso e as soluções que vêm para cá vai impactar tremendamente a cidade. Eu falei isso, pelo que eu vi do novo plano de mobilidade para Vitória, ele principalmente foca no commodity.
né? Eu não aceito, de repente, o enterro, talvez, da primeira profissão capixaba, que foi o catraieiro, né? O patrimônio material da cidade. Cadê? Ele foi proibido de trabalhar, praticamente. Será que esse é o melhor perfil para esse porto? Dentro do coração? O que o mundo inteiro está vendo em termos de áreas portuárias? Né? A desativação, a revitalização, espaços de convivência, espaço gourmet. Aquilo não amplia o porto. Nós poderíamos ser um porto offshore para não trazer carreta. Eu me lembro esse tempo que eu trabalhei na Ilha do Príncipe, eu saía daqui pedalando às vezes 10 horas da noite para voltar 5 ponte. Era uma fileira de cegonhas, naquela época que Vitória recebia todos os desembarques de carro importado. Era uma fila de cegonha que lá na Carlos Lindenberg para entrar no porto. Quer dizer, será que precisava sair aqui isso? Bom, nós temos uma engenharia de primeiro mundo, isso não poderia estar saindo muito mais da 5 pontes, indo lá para o contorno. Precisa necessariamente entrar na cidade. Aí quando eu vejo algumas falas, eu fico pensando assim, será que Vitória ainda não aprendeu o fracionamento de carga? Que outras maneiras existem de se transportar pessoas e cargas? Nós estamos aqui, a maior via da cidade, obsoleta, relegada a segundo plano há 20 anos, desde que se acabou com a Paviário. Aí você vai lá no Rio, a Firjan pede um estudo para o COP da UFRJ, isso em 2014, para fazer um estudo sobre o potencial da Baía de Guanabara. E olha que quando começou com o Dom Pedro, lá em 1865, né? Ele Barão de Mauá. Você pegava um bonde na Tijuca, descia na Praça 15, entrava numa barca, ia até o que é hoje Piabetá, desembarcava de um lado, do outro você pegava o trem e ia para Petrópolis. Há 160 anos o cara falava de integração entre modais. A gente aqui, para conseguir um ônibus para atravessar com a bicicleta na terceira ponte, foi uma luta, né, Gustavo? E agora o cara fala que se fizer a ciclovia vai tirar o ônibus. Mas como assim? É esse o projeto? Por isso que essas coisas são muito mais amplas, né? Não dá para você discutir o centro de Vitória sem levar em consideração os impactos que acontecem ao redor dela no que diz respeito à mobilidade. Por que essa linha está obsoleta ali na estação Pedro Nolasco, se esse trem dá a volta no contorno de Vitória e vai a pé, como é que é o nome lá? Lá na Castelo Branco, Paraupeba, não, como é que é o nome? A linha de trem que vai lá no bolsão populacional, lá na estrada do contorno. Por que não se pensou até hoje no Rádio Parque para reter os carros na entrada de Vitória, ou de Carapina, ou de Vila Velha, e aqui dentro entrar um transporte de média capacidade, vamos dizer assim, que a gente não tem população para isso, talvez. Né? A gente continua insistindo no modal rodoviarista. Aí agora ele vem com a solução de 3 faixas da terceira ponte, dividindo o Cauê ao meio. Fizeram estudo de circulação, porque eu fico pensando assim. Outro dia eu fiz essa brincadeira, a gente para sacanear o paulistano, a gente diz que um paulista de um lado da 23 de maio e do outro, a cena, ele fala assim, ei, o cara saiu daqui, que foi? Como é que eu faço para ir para aí? O cara fala, não sei, eu nasci do lado de cá. Então o que vai acontecer na Praça do Suá e a Praça de Santa Helena? Ou que você acha que vai acontecer o quê? Com 6 vias, dividindo o Cauê ao meio. Em que momento você faz a travessia do pedestre? Segundo os estudos aí, a Praia do Suá tem hoje 65% do CNPJ de Vitória. Aí eu fico vendo que acompanha de União Sedex entrando lá. Vou fazer um estudo de impacto de vizinhança de 3 torres no Master Place, né? Master Place ali do lado da Praça do Pedágio. Mais 2 torres ali em frente ao Subway na rua do Palácio do Café. Mais 3 torres ali na frente da UVV, em frente ao Ministério Público. Onde é que essas pessoas vão transitar? Ou elas vão ser abduzidas, né? Qual o impacto que isso vai trazer para cá, para o centro? Porque para chegar a gente sabe, né, que vocês sabem melhor do que eu o que é a linha do desejo, os polos de atração. Não tem jeito, vai gerar esse movimento pendular. No Portal do Príncipe nós temos 3 escolas de um lado e uma população inteira assistida do outro, para todo dia transitar nos 3 turnos, são 800 crianças. Nós temos uma escola, uma creche, uma escola de 1ª a 4ª, uma escola de 5ª a 8ª. E vem para cá, Alagoano, ou no Quadro, Santa Clara, Ponte Grande, porque aqui essa escola aqui não dá conta, Sobrador não dá para gente. Então essas escolhas são muito importantes e passam por essas coisas. Se a gente não tiver calçada, conforto, ciclovia, conectadas, que realmente convide as pessoas a fazer esse deslocamento de uma outra maneira, o resto
resto da cidade vai parar. Não precisa ser muito de nada para saber disso. Né? Ninguém é vidente, está na cara. Aí você vai lá para Amsterdã, você vê uma cidade, você vê lá 12 travessias de barca gratuita. Estacionamento, agora Amsterdã suprimiu mais 1.500 vagas, já tinham suprimido 15.000. Aqui, se você falar em fazer as ruas vivas, reduzindo os espaços de travessia, aumentando a acessibilidade dessas calçadas, trazendo os serviços para não obrigar essas pessoas a saírem daqui e procurar um PA lá na Praia do Suá. E aí o que acontece? Por exemplo, essas escolas da Prefeitura de Vitória que estão aqui, um grande número de alunos são de Vila Velha e Cariacica. A mesma coisa acontece lá no Portal Norte. As escolas de Jardim Camburi recebem uma renda de alunos de ferro. A saúde também, então isso sobrecarrega o serviço. E potencializa esse movimento pendular, que já está ruim para a população, imagina que vai vir de fora. Né? Então a gente fica preocupado e não tem solução, tem muita provocação, porque eu fico pensando assim, né? Como é que eu vou conseguir? O cara acha que se ele dividir o Cauê ao meio, ele vai ganhar tempo. Eu só acho que ele vai aumentar a caixa de retenção, de engarrafamento. Vai chegar lá na esquina da Rio Branco, né, da Penha. Porque o que aconteceu com o suprimir o pedágio na Praça de Vitória? Até chegar no estrangulamento, você acomoda a capa. Aí chega no Cauê. O Cauê, quem já estudou mecânica dos fluidos, sabe disso. Então conta-gota. Vai passando aos poucos. Se você rompe, chega todo mundo ao mesmo tempo, né, entala, não passa. E aí começa a fazer retenção lá para trás. Será que vai haver ganho de fato? Aí eu lembro de Chris Carson, lá em 1990, em São Francisco, quando fez o Freeway Revolts, ou Highway Revolts, a literatura tem nomes diferentes. Não, eu não quero uma autopista dentro do meu bairro. Não, isso vocês não vão fazer. Porque os impactos segrega, né, cara? Tem uma faixa de Gaza, que está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. É a minha resistência aos BRTs também. O Rio estava comemorando. Eu estava lá um tempo atrás, eu fui na casa de um amigo, vamos ali que a gente vai gravar o RJTV, porque morreu outro triatleta. Eu falei, puta merda. Aí o cabeceiro falou assim, pô, mais um. Ele falou assim, cara, em off, a prefeitura está comemorando, ela tem morrido 50, só morreu 42. Está lá, e é uma área, né? Quem conhece, onde ele está instalado. Aí é surreal, porque você vem no metrô com capacidade para 1.200 passageiros, até extração oceânica, para acomodar aquele povo todo no ônibus de 250 lugares. Não dá para... Rio de Janeiro tem essas coisas muito legais, faz errado, né, para lucrar. Né? Aí o trem que compra da plataforma é menor do que a plataforma, é a barca que vem da China, que é dupla proa, e vai ganhar tempo na travessia, mas ela é maior do que o berço de atracação, então ela perde tempo para estacionar, quando ela deveria ter potencializado. E aí o estudo lá do IPEA, do cálculo da UFRJ, mostrou que se em vez de 6 tivesse 14 pontos de travessia na Baía de Guanabara, tirava 200 mil carros por dia da rua. Será que a gente não poderia ter uma ponte ativa aqui, atravessando aqui para Paú? Eu pensei numa época que eu fui trabalhar na ERT, eu vim de bicicleta às 6 da tarde, naquela época não tinha a ciclovia das docas, eu chegava de bicicleta aqui, atravessava no Catraieiro, parava aqui na frente, no Fábio Luz, ficava em Paú, ficava em casa. Aqui eu acho que se botar a ciclovia na terceira ponte, não vai precisar do ônibus. Mas como assim? Nós fizemos pesquisa do perfil desse usuário do Bike GV. Tem pessoas de idade, tem mãe com criança, tem trabalhador com 30, 35 quilos de ferramenta ali dentro. Ele precisa ir a 80 metros de altura para atravessar 800 metros. Quer dizer, só que para chegar a 80 metros ele percorre 3.200. Não poderia ter uma ponte peatonal aqui ligando a prainha, uma ponte penso, giratória? Esse papel aceita tudo, não é mesmo? Vocês sabem melhor do que eu isso. E por que a gente não faz isso? A gente insiste nessa burrice do rodoviarismo. Aí eu vejo lá no leito da minha UTI, quando o Estado ainda tinha cara de pau de dizer que o aquaviário era muito caro, eu mostrava para ele, olha, caro é esse paciente aqui, ó, que ficou 6 meses numa UTI, em coma, veio para o meu hospital para reabilitar, vai ficar mais 4 meses. Sabe qual é o custo disso? O dinheiro para fazer transporte de alta capacidade está indo para o ralo aqui. Eu nem falo os custos das doenças crônicas degenerativas.
né, que são ligadas ao sedentarismo. Se você incentivar a caminhabilidade, a ciclomobilidade, você está ganhando na longevidade, na enfermidade, na redução de previdência. Para cada um daqueles lesionados que a gente atende ali, não foi um só que deixou de trabalhar, mas alguém da família vai deixar de trabalhar para cuidar dele. E no final, a conta sai do mesmo bolso. Então, por que os caras lá fora não conseguem dissociar uma coisa da outra? É saúde pública, a mobilidade não pode estar na mão de engenheiro e arquiteto apenas, não. A coisa é muito mais ampla. A população está envelhecendo, não adianta sentar com o engenheiro para discutir tempo sematório e ele dizer que a travessia tem que ser feita em 1 metro, 1,3 por metro. Você está maluco? Todo mundo é o Lance Lombard, o cara que faz em 100 metros em 9 segundos, e o idoso. Eu vi isso, um amputado transfemoral na frente da rodoviária de Vitória, eu de bicicleta às 5h30 da tarde, para ir dar aula em Santo Antônio, um amputado do outro lado, numa muleta canadense, eu na bicicleta eu vi o amputado. O sinal abriu, eu montei e atravessei. Quando eu cheguei lá no meio do canteiro, eu lembrei do amputado e olhei para trás. Ele atravessou a rua pulando igual um saci pererê, com as muletas embaixo do braço. Ah, mas tem que ver a fluidez. Bom, você vai escolher, você quer andar rápido ou quer salvar a vida? Porque a 30 por hora você anda muito rápido. Velocidade média hoje lá no Rancho não chega a 20. Então é uma questão de escolhas, né? Deixa o Gustavo falar um pouco aí, senão... Bom, não sei o que eu vou falar agora, né, pensando. Mas enfim, meu nome é Gustavo, eu agradeço muito o convite do professor, muito legal. Fiquei e realmente pensei muito em o que poderia dizer, porque queria ocupar vários lugares aqui. Minha colega Carol até me perguntou, você vai falar? Eu queria mais ouvir, né? Mas eu fico feliz de estar aqui agora, nesse momento, porque é também uma oportunidade de expressar o que a Silvia, a pensadora boliviana, ela diz sobre as brechas. E o que Fernando trouxe em bastante riqueza de exemplos é em que momento nós estamos nessas brechas entre o cotidiano, que a gente vai chamar de senso comum, e o solucionismo técnico, né, dos especialistas, e de como a gente poderia, de certa forma, aproveitar esse momento, porque me sinto entusiasmado de estar presente aqui, né, de estar vivendo isso, porque fui vice-presidente na comunidade onde eu moro, né, no bairro Soteco, no Vila Velha, e, por exemplo, numa tentativa de falar sobre espaço de cidadania referente a Guarajás, uma rua que corta e recentemente está muito modificada, principalmente pelo grande número de carros que passa, né, quase uma locomotiva por cada 10 minutos, enfim. E apareceram 2 pessoas. Eu acho que o centro de Vitória é privilegiado nesse momento, não só pelo que é visto nas discussões metropolitanas, mas também pelas pessoas que aqui estão, porque são moradores do centro e querem redesenhar alguma coisa, querem fazer parte, pelo menos, entender essas mudanças. Uma outra colega de curso, Tamires Costa, que Carol vai lembrar, me inspirou recentemente numa colocação muito importante, falando sobre consonância e transformação social a partir do comprometimento com a mudança, né, e com o pensamento, e a transformação pelo pensamento. Acho que esse momento, e o centro, por isso que é privilegiado, pode ousar em falar sobre transformações na velocidade. Domingo passado, dia 22 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial Sem Carro. Né? Em vários lugares do mundo
manifestações que falam sobre esse momento e principalmente agem, né? Muitas manifestações, inclusive deixar o carro em casa e ir com outro modal. Tem uma semana de atividades, enfim. Aqui a gente vê menos isso, mas coletivos têm feito a diferença nessa discussão na Grande Vitória. Existe, por exemplo, talvez vou apresentar para muitos, um coletivo chamado Pedalamente, que recentemente fez uma homenagem a um ciclista morto. Não sei se vocês também foram noticiados, mas é um Luiz, jornalista angolano, que morreu voltando para casa, né? Estava aqui terminando o curso, enfim, estudando, e não conseguiu terminar um simples trajeto, né? Um amigo que participa desse coletivo, numa outra bicicletada, num outro Ghost Bike, que é o nome desse evento, chorou perdidamente. Ele não aguentou ficar em pé, de tanto chorar, por uma pessoa que ele não conhecia, por uma pessoa que ele não ficou sabendo numa página de notícias, né, do Polo, da Feira do Ferro. Então, essas manifestações onde habitam e onde ficam esses lugares, essas pessoas que compõem esses coletivos, estão, né, em um determinado momento da nossa vivência com o espaço, conseguindo manifestar uma urgência que não consta, e quando consta não é observada nos planos, desde que plano é plano sobre cidade. Vila Velha entregou agora recentemente o 7º produto sobre o plano de mobilidade urbana. Esse 7º produto fala sobre implementação, gestão e revisão, algo assim. Nas suas tantas páginas não existe a palavra velocidade. Não foi citada a palavra velocidade. No diagnóstico e prognóstico, que foi lá pelo 4º produto entregue, só a palavra velocidade ela só foi apresentada quando, num parágrafo, o autor dizia, devido à desincronia dos tempos semafóricos, em algumas vias, nas principais vias de Vila Velha, existe uma certa lentidão, provocando baixas velocidades. Só me interromper aqui, para vocês entenderem a importância da velocidade, os estudos mostram que a 30 por hora, um atropelamento não tem nem 5% de chance de óbito. Se você aumenta para 60%, esse número vai para 85%. Por isso a visão zero. Essa é a visão zero que surgiu na Suécia em 1997, que nenhuma morte é aceita. Nenhuma morte se admite. Então, eles fizeram essa escolha. E quem frequenta a Europa há mais tempo sabe que aquelas cidades não foram sempre daquela maneira. Chegou uma hora que eles deram basta. Não chega, não dá mais para aceitar. Quando você vê hoje Londres com pedágio urbano, com medidas de desestímulo ao transporte individual, com preço de parquímetro a 10 libras, 10 euros, quando você vê em várias cidades europeias. Então, essa é a diferença. É por isso que eles são os últimos em óbitos e nós estamos em 4º. Nós estamos no decênio da redução de mortes no trânsito, que é uma epidemia. Pela Organização Mundial da Saúde, é 1,5 milhão de pessoas que morrem por ano no mundo. No Brasil, eles falam 50 mil. Só o maluco do Dória, quando assumiu a prefeitura de São Paulo e lançou o slogan Acelera São Paulo, os dados do Infociga, aumentou 220% as mortes, porque o prefeito anterior tinha reduzido de 90 para 70, de 70 para 50, de 50 para 30. O maluco voltou com tudo ao contrário, de 5 passou para 16, só de ciclista no mesmo período de 2018 para 2019.
Então isso é uma coisa, é saúde pública, mas a importância do urbanismo na contribuição desses números é muito grande. Eu faço parte da subcomissão de análise de óbitos de trânsito do Ministério da Saúde. Não estamos fazendo mais reuniões para cá, só fazemos no município de Vitória. Cada morte a gente vai analisar. O que foi a morte? Essa do Vituca, a própria Detinha, eu tive o desprazer de presenciar e diagnosticar o TCE dela, porque eu estava na Conferência das Cidades, tinha acabado a Conferência das Cidades, ela saiu, falei assim, não, me indicaram para ser, sei lá, candidata, não sei o quê, ela falou assim, então eu vou embora. Ela virou as costas por 5 minutos, falou assim, Fernando, estou te chamando, ela está te chamando lá, ela caiu ali na frente da perícia médica da prefeitura. Quando eu cheguei, já vi os sinais vitais, liguei e falei assim, o TCE é gravíssimo, ela vai entrar em coma, não deu outro. Eu fiz a análise da morte dela, né, nessa subcomissão de análise. E você vai entender o que levou ao óbito. É velocidade, é alcoolemia, é geometria da via, é iluminação, é sinalização, para poder entender e depois emitir uma nota técnica recomendatória. A da Detinha, a conclusão que se chegou foi que aquele aterro central ali estava com a vegetação muito alta e supõe-se que o motorista, ao estacionar, olhou pelo retrovisor, não tinha campo de visão, porque tinha rotatória entre ele e ela circulando de bicicleta. Ele abriu a porta e encontrou ela passando. O outro desse rapaz que ele falou, na Fernando Ferrari, que já é o terceiro que morre ali no mesmo local. Se vocês observarem ali, tem umas 3 bicicletas penduradas já, né, Gustavo? Essa do Vitória não estava aqui não, estava fora. Mas eu me lembro que eu recebi e mandei para o prefeito. O Luciano leu e falou assim, porra, o que eu faço? Eu falei assim, cara, uma medida de acalmamento. Ah, mas eu não posso, o perfil da via não permite. Então bota um radar, pô. Aí radar é aquela coisa, é impopular, é a indústria da multa, não, é a indústria da infração. É fácil boicotar o radar, né? Todo mundo sabe. A população, para entender, isso tudo é uma questão de educação. Exatamente, eu também acho. Mas a educação tem que partir da concepção do projeto. Não adianta você depois querer que eu lá na sala de aula dê conta de educar esse indivíduo, porque é o escárnio que é a alça da terceira ponte em Vila Velha. Eu chamei na época o vereador, era o deputado Cláudio Vereza, que é cadeirante. Eu falei, deputado, eu convidei o senhor para tomar um café comigo no shopping Praia da Costa. Mas a condicionante é que o senhor descesse do transporte até o Torres e subisse a ladeira do Marista para descer tocando a tua cadeira de roda. Porque o cara que fez aquilo certamente não está na cadeira de roda, né? E agora ele vem com mais 3 faixas na Carioca. É que o Papai do Céu protege muito, porque ali era para morrer. Que se vocês passam ali, e eu morava exatamente ali na Rua da Alça. Quando eu era casado, eu morei ali, atrás do shopping, num prédiozinho de 3 andares, numa cobertura. Eu ia para a minha varanda, eu vi o convento. Hoje em dia eu vejo um tufão, quer dizer, hoje em dia eu não estou vendo apartamento, mas você não vê mais nada. O Wave ali faz uma praça, a praça sumiu. O Wave da Alça era calçada de ciclovia, também não tem calçada de ciclovia. Quer dizer, aí esses planos todos, né? Você desculpa, eu estou com 60, e eu fico pensando assim, cara, até onde isso realmente, porque a gente sabe como é decidido lá, né? Lá na hora da votação, eu participei da elaboração da votação, foi um cara querendo construir em cima do Pedregulho, lá na Reta da Penha, o outro já de olho na área lá do aeroporto. É um salve se quem puder, né? Olha aí, Gustavo, desculpa. A questão do Ferrari é uma medida paliativa que não causa tanto aversão que o radar, que é retirada da passarela da UFES, que há 15 anos não volta. Eu particularmente, eu acho. Cadê a passarela? A passarela para mim é um desrespeito ao pedestre, porque o pedestre não tem motor. Eu acho que tem que ter semaforização, é tempo de travessia segura, é ilha de descanso. Você, quando fala em passarela, você está invertendo a ordem das coisas, com todo respeito. Bota uma senhora idosa para subir uma passarela. Não é isso. Eu acho que a gente já passou, já estamos disso para além. Uma passarela. Hoje, as reuniões da NTP, o que mais está bombando chama-se caminhabilidade. Vai lá, tem o Walk in Rio, Caminha São Paulo, Melima na Testa, Irene Quintais, estão lá as colegas de vocês, todas discutindo, e se a gente não der prioridade ao pedestre e ciclista, o resto tudo para mim é conversa fiada. Essa mobilidade está falando agora, essa passarela está pronta, Fernando. Eu sei, eu lembro. Naquela época ela era útil.
Mas isso é mais uma vez você priorizar o carro e não as pessoas. Mas tem que entender o seguinte, a população está envelhecendo. No último censo a população aumentou 3,5% e a frota veicular aumentou quase 9%. Está ruim, vai ficar muito pior. Você imagina a chegada do Cauê, se hoje ele já não dispersa duas faixas de fluxo, ele vai entrar com 3. Aonde que vai entrar isso? Em que momento você vai garantir a travessia segura dessas pessoas de um lado para o outro? Que tem esse movimento ali. Participei de todas elas. Para garantir a segurança, principalmente daquelas vias que são compartilhadas, né? Tanto do ciclista quanto do pedestre. Aqui no centro, por exemplo, nós temos a calçada da Beira-Mar. A calçada da Beira-Mar, que ela é compartilhada. Né? E aí, assim, com todo respeito à questão da gestão, Luciano Rezende, para mim, é um criminoso. A partir do momento que teve uma importante cicloativista, que dialogava muito bem com o poder público, igual a Betinho, muito bem foi lembrada, né? Protocolou comigo, ainda na época, né, um pedido para que houvesse a sinalização horizontal. Meu amigo, eu consegui ela agora, mês passado. Demorado. Eu pergunto por quê? Demorado. Também. Eu tive com o prefeito uma reunião agora, quando ele nomeou a 15ª secretária de trânsito de Vitória. Eu estava na sala com ele e eu falei, prefeito, não adianta trocar a secretária não, prefeito. Se você não trocar quem está dela para baixo, não sai nada. A sinalização da Beira-Mar, sabe o que acontece? Vai ter uma conferência agora em Londrina, eu tinha até vontade de apresentar um trabalho sobre esse tema. Existe uma lacuna muito grande na sinalização viária, porque é competência do Denatran isso, e os arquitetos e engenheiros da Prefeitura de Vitória não aceitam, e eu trago exemplo do mundo inteiro. Agora em julho eu fui para o Uruguai para uma conferência em Montevidéu, aluguei um carro com meu filho, vamos dar a volta pelo país, exatamente para ver isso. É o que me chama a atenção, é sinalização, é orientação, é urbanismo, rodei com ele, fotografei, mandei no grupo. Aí eu falei assim, não pode, não, isso não é regulamentado, não. Cara, mas olha aqui, está aqui o caderno de carros cicloviários do Rio de Janeiro, de Blumenau, de Florianópolis. Mas acho que eu tive com você também, Isso, foi, exatamente. Aí o que aconteceu? Você sabe como é que eu consegui que eles fizessem? Eu falei, olha, vocês entregaram uma via bidirecional com sinalização num sentido só. E mesmo assim, porca. Porque uma sinalização, cara, o ciclista não anda olhando para cima, o ciclista anda olhando para frente e para baixo. Então ela tem que estar à altura dos olhos, ela tem que estar no foco de visão dele. Aí foram lá e estamparam. Calçada compartilhada, tá uma merda. Mas foi o que eu consegui depois de 3 anos, eu tive que elogiar o cara. Tá lá, o pedestre, o ciclista no asfalto, preferência do pedestre. Elas não aceitam isso, eu vou fazer o quê, bicho? Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Aí o prefeito falou assim, Fernando, a prerrogativa de indicar o cargo é minha. Se ela não fizer, eu exonero ela. Aí foram lá e fizeram o que está ali. Aí eu tenho cheio de tato, porque é uma situação complicada, porque eu volto a falar, eu sou leigo. Eu estudo isso há 20 anos, eu sou leigo. Eu não tenho um título. Eu sou terapeuta, eu sou educação física, né? Como é que eu vou sentar com o arquiteto e falar para ele que o projeto dela está ruim? Eu não tenho competência para fazer um projeto, mas eu tenho competência para dizer para ela o que o ciclista precisa. Ah, não, mas vou botar ali. Pô, mas eu fiz a ciclovia e ninguém usa. Eu falei, cara, eu fui pedalar lá, que até a obturação do dente cai. Eu vou usar aquela merda. Aí a gente faz um estudo com uma ciclovia na Carlos Moreira Lima, uma rua sombreada, que tem estacionamento em 4 bordos, só tem um comércio, que é a tal da Ledute, 3 secretários que passaram lá, o projeto pronto, de uma ciclofaixa bidirecional. Cada secretário que mudava, o outro que assumia ia diminuindo o número de vagas suprimidas, até transferir para Cesarilau. Eu falei, você está maluco? Eu vou pedalar em cima dessa caixa de cimento? Está entendendo como é que funciona a coisa? Então, eu estou te falando, como é que eu vou convidar as pessoas a fazerem uma outra escolha, se na hora de fazer um planejamento você não prioriza?
Eu sou um voto vencido, cara. Eu hoje em dia lá na prefeitura nem olho mais na minha cara. Eu entro no elevador, todo mundo olha pro chão. Eu falo assim, cara, quanto mais eu viajo, quanto mais eu estudo, mais eu me convenço que o mundo todo está errado. Vocês é que estão certos. Você imagina o desconforto que é, né? Agora, eu acho que a sociedade, e eu também tenho que fazer uma minha-culpa, porque depois que eu entrei na prefeitura, o restante dos cicloativistas pararam. Eu falo, Luiz Gustavo, pinta essa merda, vamos carimbar a Maruípe inteira. Porque serviço público é assim, é igual feijão, só vai na pressão. Ele vai atender que ele faz pressão. Eu vejo lá CETRAN, faixa de pedestre, quebra-mola, carga e descarga, é isso que a CETRAN faz. Mas por quê? É liderança comunitária em cima de vereador. O cicloativista não tem essa articulação. Então você está precisando voltar a pedalar. Tem, mas eu tenho uma prescrição de uma TRM, de uma cirurgia de coluna, que o médico falou assim, é melhor você desacelerar. Mas eu continuo Tem pedalando. umas elétricas agora. Hein? Tem umas elétricas agora também. Não, mas aí não tem graça. Fernando, Ou não? eu ainda acho que não foi respondido. Eu também fiquei bem sensibilizado com a situação que você falou aí, mas os projetos dessas ciclo-rotas não têm planejamento principal, não tem projeto de sinalização. Tem, está pronto, está pronto. Estão pronto. Escuta, nós fizemos uma para cada regional da cidade. A proposta das ciclorotas, ela veio como, eu acho que chama-se Charron, né, no urbanismo europeu, que são as conectividades entre as estruturas físicas, quando você não tem ciclovia com ciclofaixa ou calçada compartilhada, você faz a ciclorota, que é você acalmar e botar para pedalar o carro, né? Só que para você ver como é que, olha que coisa maneira. Enquanto você vê uma sinalização em Amsterdã de rota, de ciclorota, sabe qual é a imagem da sinalização viária lá holandesa? É uma bicicleta na frente e a sombra do automóvel atrás. Sabe como é que é no Brasil? A bicicleta e o carro do lado do outro. Preciso falar alguma coisa? Elas estão prontas. A primeira que a gente for estudar, que seria a Mata da Praia, saindo ali do Aruã, pode ser, até o Aruã na praia, aí atravessa, um bairro lindo, né? Passa numa igreja, rapaz, só o cara vê, já chegou uma informação no líder comunitário, quando a gente voltou para a prefeitura, o cara já estava lá. Não, ali saiu, cara, não vamos fazer nada, não vai suprimir vaga. Não, ali não. Sabe onde é que vocês podem fazer isso? Tem um espaço entre as casas. Aí nós fomos lá ver. O cara queria que a gente botasse a ciclorota pela uma servidão. Não sei se alguém que mora em Mato da Praia. Eu falei, bicho, ninguém vai pedalar aqui, tá doido? É um beco assim, né? Ele divide um lote de uma casa que dá de frente com a outra. Entendeu? A coisa mais difícil. E o que acontece? Eu vou te dar para você ter ideia como é que rola a cabeça do prefeito. Quando houve a judicialização da Rio Branco, eu na reunião com o prefeito, eu falei assim, prefeito, se você quiser, eu arrumo o CPF e a gente judicializa isso no Ministério Público também. Vamos usar o Plano Nacional de Mobilidade, que tem como prerrogativa o quê? O resgate da equidade do espaço urbano, a livre e segura circulação de pessoas e o direito à acessibilidade. Sabe o que ele respondeu para mim? Fernando, eu vou fazer uma obra que a comunidade não quer. Aí ele recua. Entendeu? Então não adianta você querer botar a culpa só no prefeito, porque ele, além de não ter apoio, ele sofre o fogo amigo dentro da própria secretaria, né? E tem a sociedade civil que foi lá, meia dúzia de vereador lá na Rio Branco, falar cobras e lagartos. Outro dia o cara falou que nas prefeituras não tem técnico competente, é uma falta de respeito, né? Foi feito o que tem de melhor em termos de estudo. Agora, você vai ter que suprimir vaga. Você vai ter que botar o ciclovia de qualquer jeito no canteiro central. Porque o Menezes estava lá defendendo o canteiro central, eu tive uma discussão com o Menezes, eu falei assim, Menezes, você desculpa, mas você continua andando no mesmo livro de engenharia que você se formou, cara, o tempo mudou, o mundo é outro. Né? E, portanto que essas propostas mirabolantes são deles, 3 faixas na terceira ponte, divisão do Cauê, é tudo by Menezes. Será que isso é conforto? Né? Será que isso vai trazer qualidade de vida para aquelas pessoas que moram ali? Para não? Essas ciclorotas que vocês estudaram, algumas passam pelo centro? Tem aqui no centro, tem uma ciclorota estudada assim, ligando, se não me engano, o Parque Moscoso, a ciclovia das Docas. Na proposta, na verdade, eu por mim, eu acalmaria tudo, criando as zonas de 30 e reforçando essa sinalização horizontal e vertical da presença do ciclista. Porque os padrões de segurança
quanto maior o número de volume, de velocidade da via, maior a necessidade de segregar, né? Então, nas vias mais intermediárias, né, são as alimentadoras, não são as arteriais, pode ser, não sei, um termo assim que usa aí enfim, e você consegue acomodar agora. A linha do desejo do ciclista é uma coisa muito louca, por isso que eu digo que quem não pedala, não adianta você querer projetar lá dentro do computador e levar para a rua, que se você não for vivenciar, por exemplo, eu vinha da Praia da Costa para Vitória todos os dias, eu não vinha pelo Lindenberg, apesar de ter ciclovia em vários trechos. Eu preferia vir para o Paú desde lá da Glória, tanto às 6h30 da manhã quanto às 10 da noite voltando. E tem topografia desfavorável, né, que tem subida de morro, desce ali, trevo de Capuava, Vila Batista, mas eu achava mais seguro do que eu pedalar na Lindenberg. Então, uma velocidade altíssima, é um lugar super ermo, né, os carros passam a 100 por hora, à noite então nem se fala. Então, isso na hora do planejamento cicloviário é importante você pegar o arquiteto, vamos lá dentro você ver, mas nós estamos uma briga ali na Ponte da Passagem. Ponte da Passagem para dentro de Jardim da Penha, um bicho guloso. Os cicloativistas já fizeram as 3 ciclofaixas pirata ali. As arquitetas não aceitam. Eu falo, cara, não adianta você botar lá, ele vai continuar passando aqui. Você quer impor o caminho do desejo, aí é a mesma coisa da alça da terceira ponte. Todo mundo atravessa ali na frente do trânsito. Na hora do almoço eu fico apavorado. Você vê criança de 9 anos em que volta da escola, atravessando ali na frente daqueles carros. A diminuição das velocidades, elas vão criar não só... Porque a velocidade ela não é a alta velocidade, especificando, ela não é um movimento que vai caracterizar aquele espaço. O espaço da velocidade é esse, que a gente fez o exercício desde a hora que a gente chegou até agora e sentiu como mudou o ruído. Né? Primeiro, muitos carros trafegando bem baixo, quase parados, agora outros passando muito rápidos. Então esse é o espaço da velocidade. Quando a gente diminui, e o Zé Lobo lá do Rio, enfim, o cicloativista também, ele disse algo que respondeu uma pergunta assim, mas você diminuiu as principais de Copacabana a 30 por hora e as pessoas andam a 30 por hora? Não, mas antes andavam a 60 e chegavam a 80. Agora, andam no máximo a 50. Tem fiscalização, talvez não seja com a maior cobertura, mas diminui, você ressignifica esse espaço. Né? E cria condições de que não tenham que existir planos mirabolantes de ciclorotas e ciclofaixas. Você vai criar outros tipos de relações. Essa proposta de pensar o centro, né, dia 22 agora foi o Dia Mundial Sem Carro e aconteceu o Volta à Ilha, que já está na 19ª edição, é um passeio ciclístico, né, e outros modais. Domingo agora teve 2 skatistas que deram uma volta 30 km remando com skate. E você pode pensar a partir disso que Vitória tem que se dividir a sua centralidade com o restante dessa volta, porque não existe volta à ilha sem passar por Vitória. É uma relação tão próxima com o restante da ilha que faz com que essa oportunidade, agora estou pensando muito no que a professora falou, de mandar reivindicações. Então, imagine o centro com o seu potencial cultural e com alguma estrutura viária muito melhor do que em outras localidades dessa volta à ilha, por exemplo, e de realidades do outro lado da Bahia. Então, é uma experiência que, enfim, o entusiasmo partiu desse eixo, que faz com que crie-se uma expansão significativa dessas zonas 30, que possam sim impactar em respostas e ressignificar questões que foram feitas nessas centralidades muito importantes. Né? A governança e a maneira como as pessoas
podem vivenciar um outro espaço de velocidade, é importantíssimo para que as outras centralidades também absorvam essas mudanças. E, por exemplo, no meu bairro, para que eu consiga mudar a realidade do binário que acabou com o sossego do meu bairro, né? E, enfim, com a relação com a rua que fiz, né? Bolinha, guerrinha de mamona, hoje passa uma locomotiva das 6 horas até as 8 horas da noite e não há convivência. O urbanista inglês, se não me falha a memória, ele fez o estudo da habitabilidade, né? Da qualidade de vida de acordo com a velocidade das ruas. O que isso representa, o que é você morar numa rua onde a velocidade média é 80 e uma rua onde a velocidade média é 30. O Donald Ampliard, ele fez esse estudo, se não me engano, em 1960 e poucos. Isso mostra que, e está sendo reativado esses estudos comparativos, principalmente a comunidade europeia, para poder sustentar essas propostas de redução de velocidade e de restrição ao transporte individual. Agora, por exemplo, o que está rolando agora? Londres está proibindo os pais de levar as crianças na escola de carro. Espanha já tem cidade que a rua da escola fecha no horário de entrada e de saída, carro não entra. E aí você faz uma ligação, e os nossos filhos hoje vivem aonde? Atrás da janela da Tropic, dentro do Play, dentro da praça de alimentação do shopping. Você prefere dar um videogame do que dar uma bicicleta para a criança? Uma bola nem pensar, você está maluco? Aí agora um estudo recente agora do Reino Unido, mostrando que a criança que vai para a escola a pé já consegue suprir 60% das suas necessidades de atividade física. Quando eu falo das doenças crônicas degenerativas, são 50 bilhões de dólares em 10 anos que o Brasil perdeu, segundo a OMS. Doenças ligadas ao sedentarismo. Eu fui apresentar um trabalho numa conferência uns anos atrás e o prefeito da cidade era médico. E eu me identifiquei como professor de educação física, servidor da saúde pública aqui. Aí ele falou assim, pô, tem professor de educação física lá na saúde, que você mora? Eu falei, tem, eu e mais 2. Ele falou assim, pô, só isso? Eu falei, ele falou assim, olha, aqui na minha cidade, eu tenho mais profissionais de educação física na rede pública de saúde do que na de educação. Quem de vocês vão no médico e sai com ali uma receita, a recomendação de uma prática de atividade? Então você não vai sair, né? Você vai passar para a porta do lado. Isso é uma visão de prevenção. Isso é você economizar na saúde pública. Quando você induz o cara a usar o carro. A minha ex-mulher ia para a praia de automóvel. Eu falei assim, cara, mas você chega na praia, você para o carro mais longe do que a distância daqui de casa na praia. Tem cabine. Carro para academia. Vai, exatamente, Chega lá e ainda pede uma escada rolante para subir para a academia que não quer subir de escada. É mais ou menos por aí. É isso aí. É essa cidade que a gente está construindo. Então, você falou na população que está envelhecendo. Eu faço parte dessa população. Eu tenho 73 anos, moro aqui no centro, em Vitória. E antes de eu aposentar, que eu ainda estava trabalhando, eu saía de 5h30 e 6 horas da manhã para ir para Paú. Eu sou professora, sou pedagoga, e eu ia trabalhar em Paú. Paú é ali. Eu moro aqui no centro, no Distrito Isabel. Daqui para Paú, se fosse pelo mar, é um se fosse por essa ponte que você falou, também. Eu saía de 5h30 e 6 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para Paú, para chegar às 7 horas, para 7 horas lá. Então, aqui na Princesa Isabel, atravessando o Fernando Monteiro, eu ficava naquele semáforo de manhã cedinho do carro. Eu falo que cidade de Vitória é a cidade dos carros, não é a cidade das pessoas, de gente, não é. Então eu ficava ali, costumava acontecer de eu perder 3 ônibus. Não consegui fazer a travessia. Porque eu queria atravessar ali. Então eu acredito que é uma medida muito pequena para transformar esse semáforo na cidade das pessoas e não dos carros. Então, como você falou, dessas arquitetas que não aceitam, ela não aceita o seu argumento. Eu acho que isso tem muito a ver com a academia, né, cara? Porque formação é que essas pessoas que estão saindo de lá, com que concepção? Eu já vi arquiteto urbanismo, doutor, incentivar a construção de estacionamento, de edifícios de garagem. Eu falei, cara, meu irmão, surreal. Você não sabe que estacionamento é um agente catalisador do engarrafamento?
Se eu quero reduzir o número de carros, eu tenho que reduzir a oferta de estacionamento. Se eu ofereço o estacionamento, ele vende carro. Se eu não ofereço, é verso você fazer medida de restrição ao transporte individual numa cidade que não te dá alternativa. Eu falo que se só eu engarrafo cerveja, eu vou engarrafar xixi, porque o cara bebe menos, vai beber outro, é o caso do transporte público na região metropolitana. Aí você fala, vou tirar o bike de evento que eu vou fazer a ciclovia na ponte. Não, cara, você tem que vir mais um. Depois da ciclovia, melhora o bike GV, coloca REC em outros ônibus, para você oferecer alternativa para o cara cumprir parte do seu percurso de bicicleta. Ele entra no trem, sai do trem, pega a bicicleta, ele sai da bicicleta, entra na barca, vai para a bicicleta. É isso que vai contribuir para melhorar. Que você falou da educação, não é isso que a gente ensina para os meninos. O que é? Mas já ensinou, né? O que, por exemplo? A discussão atual Entendi. não é essa, né? Mas uma coisa é o que a gente ensina e outra coisa que é possível fazer. E quando você falava, você falou muito da Europa, na Europa 2 ou 3 lugares que mudaram muito o trânsito que a Dinamarca e a Holanda, foi a população que pediu